Olá a todos, o meu nome é André Sousa, estou aqui com o Mateus Panabecker. Em breve vocês vão podê-lo ver no Oscar, no Confinados e Questionados do Oscar, em que ele defrontou Joe Hazard. E hoje vimos aqui fazer um vídeo que eu sempre quis gravar, que é falar com alguém que acabou de vir de um festival. Matheus Panabecker acabou de vir, não bem, porque estamos em ano de pandemia, mas Sundance acabou de assistir a vários filmes de Sundance, 12 filmes de Sundance, e vamos saber a sua opinião sobre este festival, sobre os filmes que viu, quais são os destaques. Sundance, para quem não sabe, é o maior festival de cinema independente dos Estados Unidos, foi fundado pelo Robert Redford. É um festival muito importante, vários filmes vieram de lá, como Whiplash, e no ano passado Minari, Promising Young Woman. Este ano também há a Coda que está na temporada do Oscar. Vamos ver se há um Coda este ano, se há um Whiplash, se há um Minari. Vamos ver o que é que o Matheus Panabecker tem a dizer. Olá, Mateus! Antes de mais nada, Oi, Ana. conta um pouco do teu percurso às pessoas, quem és tu, onde te podem encontrar. Meu nome é Matheus Panebecker, eu estou situado aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. Eu escrevo aí sobre cinema já faz 14 anos, eu tenho um blog chamado Cinema e Argumento. Eu sou membro da Associação de Críticos de Cinema aqui do Rio Grande do Sul, sou membro da Film Independent também, que realiza o Spirit Awards. Já apresentei programa no Prime Box Brasil, aqui do Brasil, que chega a 13 milhões de assinantes. Enfim, fiz vários anos no Festival de Cinema de Gramado como assessor de imprensa, depois como júri. Ano passado fiz parte da comissão de seleção de curtas-metragens. Então, já tem aí um tempinho rodando essa estrada, não só de cinema, mas também um pouquinho de festivais. E agora, finalmente, cheguei em Sundance, que, enfim, foi um sonho realizado para mim. Então, foi o teu primeiro grande festival? Internacional, sim. Inclusive, foi o primeiro festival internacional de qualquer tamanho, assim, né? Eu já tinha feito a cobertura do Festival de Gramado, que, enfim, por eu ter trabalhado lá e por ser próximo aqui, fica na Serra Gaúcha, né, a 2 horas aqui de Porto Alegre. É um festival que eu acompanho já faz muitos anos, então eu cobri várias vezes por diversas razões. Eu tinha feito uma cobertura da Mostra de Cinema de São Paulo, também fiz algumas coberturas de festivais menores, o Close aqui de Porto Alegre, que é um festival voltado a cinema LGBTQIA+, né? Mas o Sundance realmente ultrapassa aí, né, em termos de tamanho e de importância no cenário mundial, ultrapassa todos esses, e fiquei muito feliz no meu primeiro festival internacional aí ser o Festival de Sundance, principalmente também porque é um tipo de cinema que eu me identifico muito, assim, né? Claro, é muito legal acompanhar Oscar, né, premiações e tudo mais, mas o Festival de Sundance, ele lança aí holofote sobre o cinema independente e faz isso com muita personalidade e com muita pluralidade de filmes, né? Então, fiquei bem feliz realmente de ter Sundance aí como o primeiro festival internacional que eu cobri. Muito bem, Mateus. Conta então às pessoas como é que funciona. Tu já tencionavas ir a Sundance se fosse lá mesmo ou só conseguiste participar por ser virtual? Eu queria ir, né? Mas primeiro tem uma série de razões, pandemia, o dólar caríssimo, viajar para os Estados Unidos não tá tão fácil assim, né? Mas eu acho que uma dessas dos presentes se a gente pode chamar de presente, né? Mas uma herança, digamos assim, que a pandemia nos deixa é esse olhar dos festivais expandirem, né, a programação para diferentes lugares do mundo através desse formato híbrido, né, presencial e online ao mesmo tempo. Sundance ia fazer presencial e online, acabou que estourou a Omicron aí, né, e eles acabaram deixando só no online mesmo, né, mas eu acho essa uma herança muito positiva aí, em termos de exibição de filmes da pandemia. Inclusive, vários cineastas ali, quando faziam a apresentação dos filmes em cada uma das sessões, eles próprios diziam, né, que estavam muito felizes de o Festival de Sundance proporcionar que os filmes deles chegassem a um público ainda maior do que o do festival presencial, né? Então, na minha opinião, é aí uma herança que vem para ficar, que foi abraçada pelos diretores. Eu tinha um certo receio de que talvez eles rejeitassem isso, porque hoje em dia a gente sabe que é muito fácil piratear filme, né? É muito fácil colocar aí numa plataforma, alguém fazer uma cópia e sair a distribuir. A gente sabe pelos próprios screeners que a gente vê das premiações aí que
enviam 2 dias depois, já está disponível na internet. Mas eu tenho percebido que os festivais conseguiram criar plataformas muito protegidas, né, de exibição, então isso deu uma certa segurança aos cineastas. Então, eu não tinha planos de ir presencialmente e pude, então, ir, entre aspas, a Sundance nesse formato online, que, na minha opinião, foi muito bem executado aí pela equipe do evento. Foi a primeira vez que te candidataste? Já tinhas tentado anteriormente e tinhas sido recusado? Então, eu não tinha me candidatado. Foi muito por acaso, assim. Eu lembro que eu vi no Twitter alguém dizendo que conseguiu credencial para o festival e eu resolvi ir atrás, assim, né? E lá no site do festival tem toda uma ficha que tem que preencher, né? Enfim, comprovando a tua experiência, o tipo de cobertura que tu vai fazer, né? Quais são os dias que tu pretende cobrir, se é só tu. E tu tem que preencher, inclusive, fazer uma carta, digamos assim, né? Explicando tudo isso, com exemplos de link e tudo mais. E eu fiz, assim, eu acho que no último dia enviei para eles, assim, e eu fiz muito despretensiosamente. Não imaginei, assim, que eu fosse ser credenciado. Eu tinha a vontade, eu tinha certa expectativa, mas eu pensei, né? É um blog independente de cinema lá do Brasil, né? Festival de Sundance coberto por todas as pessoas do mundo. E, para minha surpresa, fui aí credenciado. Então, na primeira vez que dei uma aposta aí no Festival de Sundance, eu já recebi esse reconhecimento. E tenho que deixar todo o meu agradecimento para a equipe de imprensa do festival, porque além desse ato generoso, assim, né, com um veículo de cinema independente, o que é bastante raro, inclusive aqui no Brasil, especialmente aqui no Brasil, toda a organização pela parte da imprensa foi realmente muito bem feita. É um festival que, apesar de ele acontecer online, a gente se sentia quase que presencialmente. A gente tinha aí praticamente uns 10 e-mails por dia, eu acho, do que estava acontecendo no festival, retrospectiva do que aconteceu no dia anterior, o que ia acontecer nesse dia, né? As próprias distribuidoras também estavam lá anunciando quais eram os filmes que elas tinham já adquiridos no festival, os produtores dos filmes entrando em contato para mandar material, e vários deles, depois que acabou o festival, também se disponibilizando para deixar o link caso a gente quisesse ver, né, caso eu tivesse perdido aí no festival. Então foi um trabalho de imprensa, assim, realmente muito impressionante, muito personalizado, né? A gente vê que não é um e-mail mandado para todo mundo, assim. As pessoas do Festival de Sundance de fato respondem, né, à imprensa, assim, de forma muito personalizada, como eu disse. Então, para uma primeira experiência aí, realmente fiquei bastante surpreso com todo o trabalho também por trás dos bastidores do Festival de Sundance. Não, mas tu acreditas que veio para ficar esta ideia do festival virtual, ou que assim que as coisas acalmarem vai acabar? Então, eu acho que veio para ficar. Talvez exista aí um certo movimento dos festivais quererem retomar, né, o formato antigo, mas eu acho que, dado o tamanho de público que eles conseguiram alcançar fora da geografia de um festival, vai ter muito barulho, caso eles queiram voltar para o formato tradicional, assim, né? Eu acho que eles vão se ver obrigados a fazer isso de ser um formato híbrido, não só pelas pessoas que estão assistindo ao festival, mas, como eu comentei na pergunta anterior, pelos próprios distribuidores, pelos próprios diretores e produtores, porque antes eles viam... Os festivais costumam ser uma coisa quase elitizada, a gente pode dizer assim, né? Acontece num determinado lugar, num determinado espaço de tempo, a gente vai ver determinados filmes depois de muito tempo. Então, digamos que é só, por exemplo, Cannes, é só quem está na Europa ou a imprensa credenciada, né? Quem está no Brasil, até mesmo quem está em Portugal, como tu, né, André, viajar, né, até Cannes para conseguir ver os filmes e conseguir um credenciamento é uma coisa complicada. Então, antes era uma coisa muito elitizada, né? E agora se popularizou isso. E eu acho que o cinema tem que ser isso, tem que ser uma coisa mais popular. E eu acho que os festivais precisam acabar com essa ideia de... Ainda tem muito essa mística, né, André? Filme de arte, filme de festival, né? Parece que existe essa ideia de que o festival seleciona determinado filme para um determinado público, e esse formato veio para mudar isso. Então, para mim, eu espero e eu acho que vai ser uma mudança aí que veio para ficar, e todo mundo só tem a ganhar, né?
Há gente que fica meio irritado. Não sei se tu há uns tempos chegaste a ver o tweet de um crítico que estava muito chateado porque as pessoas tinham acesso às mesmas coisas que ele, que estava em Veneza e que ele tinha que andar muito e tinha que viajar e tinha que estar várias horas no avião e as pessoas tinham a mesma coisa. Eu fiquei tipo, o que é que interessa? Ele não precisa viajar, ele pode cobrir online também, como todo mundo, e eu acho que existe também. Eu sou um pouco, como é que eu vou te dizer, um estranho no ninho aí nesse ninho de críticos de cinema, né? Porque, primeiro, eu não costumo fazer essa maratona de filmes, ver 4, 5, 6 filmes por dia, eu não consigo, então tem uma série de coisas aí que eu não me encaixo, e essa ideia também aí, nesse tweet aí que tu falou, né? Veja só, ele estava bravo porque outras pessoas tinham acesso a filmes que antes só ele tinha. Esse monopólio elitista, bobo da crítica de cinema, de que existe essa ideia, né, de superioridade. Eu acho que, antes de tudo, todo mundo é espectador, né? E especialmente esses filmes, às vezes, o Festival de Sundance, por exemplo, é um festival de cinema independente, né? Que às vezes luta tanto para conseguir distribuição, visibilidade. Então, qual é o problema do maior número de pessoas ter acesso a esses filmes, né? Todo mundo sai ganhando. Então, realmente, eu acho aí um elitismo muito bobo e, na minha opinião, as pessoas vão ter que se contentar com isso, vão ter que se conformar com isso, porque o mundo está cada vez mais digital, está cada vez mais virtual, né? Em certa medida, está cada vez menos presencial, não só pela pandemia, mas por, enfim, mídias sociais e etc. Então é uma realidade que a gente vai ter que se conformar e que bom que ela veio. Eu acho que para outras pessoas que não estão aí no centro dos Estados Unidos, né, ali do Festival de Cannes, Berlim, etc., é um ganho muito grande. Para mim, o Festival de Sundance, aí, ter tido a oportunidade de fazer essa cobertura realmente foi uma coisa muito transformadora para mim. É verdade. Não sei qual é essa necessidade de interditar as coisas. Nós amamos cinema, queremos que as pessoas vejam o máximo das coisas e partilhar. E vamos falar de filmes. Vamos falar de filmes, Mateus. Havia um filme que eu tinha muita curiosidade. E eu não sei se tu o viste. Vamos descobrir se tu viste. Que eu não faço ideia do que é que tu viste. Eu vou mandar títulos à toa. E é porque tem uma das minhas atrizes favoritas, que há muito tempo que não tem um grande papel, que tem estado meio esquecida. Queres tentar adivinhar de que filme é que eu estou a falar? Talvez. Eu estou chutando pelo que eu vi. Talvez seja a Emma Thompson. É. Então, vamos falar sobre Good Luck to You, Leo Grande. Viste, não viste? Assisti. É muito curioso no Festival de Sundance porque tem várias categorias, né? Tem a competição de drama e de documentário dos Estados Unidos, a categoria de drama e documentário do mundo, e tudo se subdivide em muitas categorias. Tem a categoria que eles procuram lançar luz para novos diretores. Tem a categoria que são as premieres, né? Que estão estreando no Festival de Sundance. E eu não procurei, como é que eu vou te dizer assim, eu não quis ver, por exemplo, a competição dramática dos Estados Unidos, a competição dramática mundial. Eu peguei a lista geral, fui vendo as sinopses das pessoas envolvidas e fui selecionando, né? E o Good Luck to You, Leo Grande, ele não estava na categoria de competição, ele estava na categoria de premiere mesmo, foi a primeira exibição dele. Então caiu aí nesse meu balaio de escolhas que eu fiz por gosto muito pessoal, né? Eu assisti ao filme e eu concordo contigo, a Emma Thompson é uma atriz que, apesar de ter feito alguns papéis aí mais populares, como, por exemplo, o da Cruella, né? Fez Nancy McPhee, que era um papel mais infantil, né? Fez Saving Mr. Banks, né? Com o Tom Hanks também. Eu ainda acho que estava faltando um papel em que a Emma Thompson pudesse explorar todo o imenso repertório que ela tem, né? E o Good Luck to You, Leo Grande, é um papel que dá essa chance para ela, né? Ele é a história de uma mulher que já está aí, passou dos seus 50 anos, perdeu o marido faz pouco tempo, e ela resolve contratar um garoto de programa para descobrir o que é sexo de verdade, porque ela passou a vida inteira com o mesmo homem, ela nunca transou com nenhuma outra pessoa, só com o marido dela que faleceu, e ela começa a descobrir que ela nunca soube o que era sexo de verdade, né? Ela fazia um sexo muito protocolar, muito careta, e com esse garoto de programa, que é extremamente gentil, que é extremamente atencioso com ela, ela começa a entender uma série de coisas que ela nunca descobriu na vida dela, né?
o que é ter atenção no corpo, pelo corpo físico dela, né? Ela ter autoestima, ela saber o que é um orgasmo de verdade, ela nunca teve um orgasmo, e ela é uma professora aposentada de religião, que eu acho que complica ainda mais as coisas, porque tem todo um certo moralismo que ela teve que ensinar a vida inteira, e ela reconhece isso, que ela ensinava religião e que ela tinha ali embutido muitas questões de religião, e o filme é basicamente isso, se divide em 4 encontros, tudo dentro de um quarto de um motel, basicamente, né? E é tudo dialogado, tudo realmente ali conversado. E é um filme, então, que vai colocando abaixo muitas dessas ideias moralistas que ela teve, que ela foi ensinada pela sociedade ao longo da vida, e ela vai desconstruindo isso, né? Entendendo que sexo também é emoção, também é cumplicidade, né? E principalmente o que significa para uma mulher dela, depois dos 50 anos, estar se descobrindo, né? Não só sexualmente, mas também afetivamente, também sobre também em relação ao papel dela na sociedade. E a Emma Thompson tem aqui, como eu disse, a chance que raramente ela tem, né? De explorar o talento dela cômico e dramático, porque é um filme que também nos faz rir, e ela tem uma entrega aqui realmente muito impressionante. Assim, a gente vê que fisicamente, inclusive, ela tem uma cena lindíssima onde a gente vê que ela se entregou àquele papel, e tem muita delicadeza, e apesar de ser um filme que dá pra gente adivinhar tudo que vai acontecer nele, a gente sabe onde cada conversa, digamos assim, vai dar e qual é o objetivo dela. A gente tem a Emma Thompson no filme desse discutindo essas coisas. Na idade que ela tá, o cinema não é generoso, a gente sabe, com atrizes de idade, né? É realmente muito, muito emocionante até, eu diria. Então, Good Luck to You, Leo Grande, foi uma boa surpresa que eu tive aí no Festival de Sundance. Ainda bem, fico feliz que tenhas visto. Ele já tem distribuidora, não é? A Searchlight comprou o filme. Eu acho que se eu não me engano, Em seguida foi adquirido. Tem pessoas ali que já comentam no Twitter, né, de uma possível indicação aí para Emma Thompson na temporada de premiação. Mas a gente sabe que tudo depende de uma boa distribuição, né? Uma Então, boa não distribuição, gosto de me uma boa precipitar, vamos campanha. aguardar para ver como campanha, né, data de estreia, então tem uma série de variáveis. Antes do cinema fosse só sobre merecimento, né? A gente sabe que não é só assim. Então vamos aguardar aí para ver como é que o Good Luck to You, Leo Grande vai ser distribuído, vai ser recebido, mas se for pelo desempenho isolado, seria muito bonito ver Emma Thompson reconhecida por um papel como esse. Mas tu achas que há alguma potencialidade, ou talvez a temática sexual possa afastá-la? Se tu tivesses que apostar, achas que ela vai ter sorte ou não? Eu acho que, infelizmente, não, né? É um filme pequeno, a gente sabe que filmes pequenos têm muitos problemas em conseguir indicações ao Oscar, né? A Emma Thompson já teve dificuldade em conseguir indicação por Saving Mr. Banks, onde ela tinha sido indicada a todos os prêmios daquela temporada, né? E a gente sabe que, apesar de o Good Luck to You, Leo Grande ser um filme que fala bastante sobre a coisa sexual, eu não acho que ele pese a mão na questão sexual. Não, ele até é, na realidade, bem comedido. Mas a gente sabe que, como o próprio filme nos mostra, a sociedade ainda é muito moralista em relação a várias coisas, né? Se a gente for pegar aí em retrospecto vários filmes que pesavam um pouquinho a mão nesse aspecto, a gente vai ver que eles não tiveram muita sorte em temporadas de premiação, né? A gente tem um exemplo muito claro esse ano, que é o Benedetta, do Paul Verhoeven, né? Que passou completamente em branco aí nas premiações. Eu diria que até o próprio Elle, com a Isabelle Huppert, também não foi indicado ao Oscar de filme internacional, né? Ficou, se eu não me engano, eu nem me lembro se ele chegou na shortlist, eu acho que não chegou na shortlist. Então, a gente sabe que tem aí várias barreiras a serem quebradas. Então, assim, hoje olhando com bastante perspectiva, né, ainda sem estar próximo do que de fato vai acontecer com o filme, eu diria que a Emma Thompson não chegaria lá. Talvez aquela indicação capenga ali, né, que a gente chama, para o Globo de Ouro de atriz em comédia musical, sabe? Quando não tem muita concorrência, quando eles colocam ali uma grande atriz para preencher lista, volta e meia isso acontece, né? A gente sabe. Então, por enquanto, a minha previsão seria essa. A própria Emma Thompson já foi vítima de Sundance aqui há 2, 3, 4 anos. Quando é que foi Late Night?
quando ela saiu de Late Night, muita gente dizia que ela ia ser indicada e havia muito buzz. Eu acho que ela estava muito bem, mas ela não teve hipótese quando chegou ali à hora, mas teve essa indicação no Globo de Ouro de melhor atriz de comédia musical. Por isso que eu tomo muito cuidado em ir a um festival e dizer que ela vai ser indicada ao Oscar, né? Ela vai ganhar todos os prêmios da temporada. Inclusive aqui no Brasil, às vezes eu vou para Gramado e vejo filmes que eu imagino que vão ser um super sucesso de público ou que vão receber um baita reconhecimento e depois, na hora da distribuição, na hora da cobertura de imprensa, da crítica, é uma coisa completamente diferente, né? Então, vamos com calma. Apesar do desempenho isolado dizer muita coisa, ele não diz tudo, né? Então, sou muito cauteloso em relação a isso. É verdade, é sobre o talento, mas também é sobre outras coisas, é sobre conseguir fazer com que o teu filme chegue mais às pessoas e que seja o mais falado. A crítica ajuda, a distribuição ajuda, a campanha ajuda, é um conjunto de fatores. E depois nós temos coisas como o Messi ou assim que não tem hipótese, o próprio Messi que vem de Sundance também. Eu diria que a qualidade e o talento, na realidade, é a última coisa, né? Se a gente for considerar o próprio Messi, né? É um filme que, meu Deus do céu, é um crime esse filme não está sendo reconhecido. E eu acho que não só em relação a Endal, mas o roteiro do filme é espetacular, a direção eu fiquei muito surpreso, a montagem do filme. Então, envolve uma série de coisas também, né, André? Especialmente na questão... é um filme biográfico, ganha indicação na hora, né? Tem transformação física, ainda tem mais chances. Então, quando a gente tem também um filme mais naturalista, como é o caso do Good Luck to You, Leo Grande, que a Emma Thompson está sendo Emma Thompson, de cara limpa, não tem transformação, né? É um filme, não é filme de época, não é biografia, etc. Tem mais dificuldade ainda. Então, infelizmente, o talento e a qualidade ainda é um dos últimos fatores. É verdade, é verdade, é verdade. E não vais gostar, mas eu acho que este não viste. Eu acho que este não viste, mas já que estamos a falar de Emma Thompson, eu queria falar de outra pessoa também. Esta pessoa nunca foi indicada ao Oscar e é um ator que começou agora o Oscar Buzz. Eu também acredito que pode não dar em nada. É um parceiro da Emma Thompson. Sabes de quem é que eu estou a falar? É o Bill Nighy? Estou a falar do Bill Nighy. Não viste? Viste Living? Não vi. Eu quase vi. Aí eu entrei... Eu tenho um preconceito horrível com filme de biografia e eu tenho muita dificuldade com isso, assim, né? Mas eu fiquei muito interessado pelo Bill Nighy. Mas ali na minha listinha de prioridades, eu até selecionei para ver esse filme no número de ingressos que eu tinha ali no Festival de Sundance, mas na minha lista de prioridades acabou ficando para trás. Mas eu concordo contigo, eu acho que tem cara de indicação ao BAFTA. Mas o BAFTA de 10 anos atrás, aquele que reconhecia os atores britânicos, onde atores né, europeus eram indicação certa, hoje em dia já não é mais tão assim. Então eu acho que o Bill Nighy talvez seja aquela emoção de festival. Não sei se vai muito longe não, mas vi muitos elogios e não duvido porque o Bill Nighy é um grande ator e assim como a Emma Thompson, na minha opinião, também não recebe as devidas chances. E ainda menos o Bill Nighy, porque o Bill Nighy é um ator que papéis protagonistas, grandes papéis, trabalhar com grandes atores, com grandes diretores, não existe. Ele devia ter sido indicado ao Oscar por Love Actually. Eu digo aqui, eu acho que ele é incrível nesse filme. E a Emma Thompson também. Já agora são os dois os destaques desse filme. Pronto. Living, good luck to you, Leo Grande. Vou só fazer mais uma pergunta e depois vou-te deixar falar dos teus favoritos. Viste o Chacha Real Smooth? Vi. Eu diria que tá ali entre os meus 3 favoritos do festival. E o que eu gosto muito, muito nesse filme é assim, ele é um filme muito leve, ele é aquilo que a gente chama de feel good movie, né? E ele é um filme muito adorável e ser reconhecido por isso não costuma ser muito comum. As pessoas às vezes costumam subestimar filmes simples, filmes leves, filmes agradáveis, filmes simpáticos, como se não houvesse mérito nisso, né? Mas eu acho que tu ter 2 protagonistas que têm ali um lance meio romântico, meio não romântico, porque às vezes dá certo, às vezes não dá, e aí vão consumar essa relação ou não,
ter atores simpáticos que conseguem transitar na comédia, no romance, no drama, sem ter cenas grandiosas, que isso não é fácil. E a Dakota Johnson é uma atriz que vem crescendo muito. A gente viu ela agora, né, há pouco tempo atrás, no A Filha Perdida. Para mim, ela já estava maravilhosa no A Bigger Splash, aquele filme do Luca Guadagnino, que eu acho bem subestimado. E agora aqui ela está no auge do carisma dela. O Cooper Wright, que é também o diretor e o roteirista do filme, meu Deus do céu, eu queria colocar ele num potinho e levar para casa. E a química entre os dois é sensacional. E é um filme, assim, não reserva grandes surpresas, mas tem um carisma, tem uma desenvoltura que eu fiquei, assim, ó, com um sorriso de ponta a ponta o filme inteiro. E eu não lembro a última vez que um filme me causou isso. De um filme que do início ao fim conseguisse me dar uma sensação tão boa, me comover, me fazer rir, torcer por dois personagens, né? Às vezes, quando filmes costumam ser muito adoráveis, eles tendem a pesar a mão e ser uma coisa quase enjoativa, né? Querer forçar o espectador a todo custo a torcer por aqueles personagens. E no Cha-Cha Real Smooth, isso vem de forma muito natural, de forma muito orgânica. Então, sim, eu diria que hoje, como a gente está falando, o festival não é garantia do que vai acontecer depois, né? Mas se existisse justiça, esse filme seria aí um bom sucesso do cinema independente, um grande sucesso do cinema independente, e teria algumas indicações aí ao Spirit Awards no próximo ano. Eu não sei se encaixa, né? Porque tem aí a questão do orçamento. O Spirit Awards, ele seleciona os filmes, o que eu acho uma visão ainda complicada do que, né, eles consideram cinema independente pelo tamanho do orçamento. Não sei se o Cha-Cha Real Smooth se encaixa, mas eu fico muito na torcida aí para que esse filme seja um sucesso de público, porque realmente eu adorei o filme. Foi uma bela surpresa do festival. É assim, se Silver Linings Playbook, Marriage Story e não sei o que são filmes independentes, será que Chacha tem um orçamento assim tão maior que estes filmes? Não sei. Eu acho que não. Eu acho que não deve ter um orçamento maior que um filme do David O. Russell, né? Mas vamos ver, vamos ver. Então, a Dakota Johnson é uma atriz que eu particularmente não gosto assim muito. Nunca vi o A Bigger Splash, mas eu acho que ela não está muito bem ainda Lost Daughter. Eu não me conectei muito com ela. Então, Mateus, vou-te perguntar pelo território. Viste o território, certo? Não vi. Esse aí é um dos meus grandes arrependimentos. Eu estou em contato com a distribuidora lá, quase implorando para conseguir ver esse filme agora. Por uma série de razões, é um filme brasileiro, foi premiado, fala de um tema importantíssimo, estava na minha lista também, Claro. mas na correria era muita coisa para ver. Eu também trabalho o dia inteiro, o fuso horário, às vezes tinha filme que lá começava às 7 da noite e aqui era quase meia-noite, então acabei não chegando nele. E é produzido pelo Darren Aronofsky, né? Eu não sabia disso, e estou quase implorando lá para o pessoal da distribuidora do filme para conseguir assistir o Território, mas fiquei bastante curioso e é um dos meus arrependimentos aí. O festival sempre tem arrependimento, a gente nunca vai conseguir assistir tudo, mas o Território eu acho que talvez seja aí no topo dos meus arrependimentos, tá esse filme aí. Espero que eu consiga ver logo. Mas eu achei que seria logo aquela prioridade. Eu próprio, se tivesse ido a Sundance, seria uma das minhas prioridades, porque ouvi muito falar, e é um tema bastante importante, como tu dizes. Também há outro filme brasileiro, chegaste a ver o outro, Marte 1, vi. O Marte 1 eu cheguei a assistir, gostei muito do filme. Eu acho que ele traz a questão familiar de uma forma muito palpável. A gente acredita naquela família. Os melhores momentos do filme são com aquela família junto, porque mostra a questão de como o afeto é uma coisa que é um elemento fundamental para a gente atravessar os nossos dias, as dificuldades dos nossos dias. O elenco tem uma química muito, muito boa, e eu não acho que o filme funciona tanto quando mostra, talvez, a vida isolada dos personagens, convivendo com outros coadjuvantes. Talvez ali a questão aberta, né, política, do Bolsonaro no início do filme, em outras passagens, talvez seja uma curiosidade. Eu não acho que o filme se desenvolva de forma tão abertamente assim do ponto de vista político,
mas é um filme coral, assim, né, com um filme mosaico, com vários personagens que funciona muito bem na junção deles, na química entre eles, na costura entre eles, e que fala de um Brasil muito de hoje, né? Fala de sonhos, fala de construir uma outra vida que não é essa que a gente está vivendo, e ao mesmo tempo a gente ter que se conformar muitas vezes com essa que a gente está vivendo. Então o Marte 1 aí foi um filme que afetivamente me pegou muito e que apresenta um tipo de cinema que eu gosto bastante, que é esse cinema mais naturalista, que fala sobre essa nossa realidade, sem fazer coisas mirabolantes, mostrando a vida como ela é. E o Marte 1 estava nas minhas prioridades, filme brasileiro que eu consegui colocar ali, encaixar nas minhas primeiras sessões, e que eu não estou levando como arrependimento. Esse eu consegui assistir e eu gostei bastante. Diz-me então quais são aqueles que ninguém pode perder quando saírem, sem ser o Chacha Real Smooth, Martu, os que já falamos até agora. Quais são aqueles 3, 4 que tu realmente gostaste e levas com carinho do festival? Eu até fiz uma lista aqui, porque eu sou péssimo de memória, como as pessoas vão poder ver ali no Desafio do Oscar, que em breve vai estar disponível aqui no canal. Fiz uma listinha aqui dos filmes que eu assisti. O Chacha Real Smooth certamente estaria nessa lista dos que eu levo assim, no meu coração, mas eu selecionei outros 3 aqui, que são filmes muito distintos, em tamanho, em proposta, em gênero. Eu gostei muito do Fire of Love, que é um documentário que foi adquirido pela National Geographic, que conta a história de um casal, né, uma história muito inusitada de um casal que era vulcanologista, ou seja, gostavam muito de pesquisar vulcões, né, e eles também eram um casal. Então, veja só, né, um casal que vive uma história de amor entre e dentro de vulcões. É um filme que, além da questão estética, porque tem imagens muito raras de vulcões que esse casal registrou aí em décadas que eles acabaram fazendo pesquisas. Eles faleceram ali nos anos 90 justamente num incidente envolvendo um vulcão. Além da questão estética, o filme, ele na realidade, ele se diferencia porque ele não é um filme sobre pesquisa de vulcões. Ele é um filme que conta a história afetiva desse casal através dessa paixão que eles tinham por eles próprios e por essa paixão que eles tinham por vulcões. Eles realmente tinham uma paixão insana por vulcões. Eles quase que diziam que queriam morrer nos vulcões. Eles viviam para isso. Eles não conseguiam ver a vida de outra maneira que não fosse conhecendo esses cenários, se aventurando nesses cenários. Então, o filme costura muito bem essas duas visões, né? A curiosidade do vulcanologismo com a curiosidade dessa história de amor. É um filme realmente muito interessante e que se faz só em cima das imagens desses casais e de algumas entrevistas que eles deram. Não tem ninguém dando entrevistas, né? O documentário não foi atrás de amigos, de outros pesquisadores para falar sobre eles. Não. É a história quase que contada pelo registro deles próprios. Outro que eu seleciono, que eu gosto muito, e que esse sim eu acho que é um filme que tem bastante potencial aí para dar o que falar quando estrear, que é o Resurrection, estrelado pela Rebecca Hall. É um filme suspense / thriller / terror. Quando eu assisti, eu escrevi na minha crítica no Twitter que se a gente teve Toni Collette em Hereditário, a gente teve a Florence Pugh em Midsommar e a gente teve a Lupita Nyong'o em Us, a gente vai ter agora a Rebecca Hall em Resurrection. É um filme que ele tem, como todos esses filmes que eu citei agora, certas polêmicas, né? Que vai fazer muita gente amar e muita gente detestar. Normalmente filmes de gênero já tem essa certa polêmica, né? Eu não gosto do termo filme de gênero, porque qual filme não é de gênero, né? Então... é verdade, eu também não gosto desse termo. Mas é um termo que se popularizou, muita gente, né, entende o que se chama por filme de gênero. O Resurrection seria um. É a história de uma mulher muito firme, muito bem-sucedida, muito segura das rédeas da vida dela e que, de repente, recebe uma visita do passado que vai desestabilizar completamente a vida que ela vem tomando e que vai despertar muitas questões, não só em relação a como a sociedade trata o abuso feminino, mas também questões da maternidade. Tem também uma participação muito legal do Tim Roth, numa interpretação aí quase meio macabra, e é um filme que traz uma interpretação grandiosa da Rebecca Hall. Eu acho que é outra atriz que vem despontando muito aí nos últimos anos. E aqui ela tem um trabalho físico, um trabalho emotivo, e conjugando esses dois aspectos,
que é, em muitos momentos, assim, de tirar o fôlego. E o Resurrection é aquele filme que entende que a Rebecca Hall tá arrasando, sabe? Dá aquela cena onde ela vai ter um monólogo, dá aquela cena onde ela vai sair correndo na rua e ela vai ficar esbaforida e vai mostrar um trabalho físico muito grande, e é uma grande interpretação. Tá aí no lado da Lupita, da Florence Pugh, da Toni Collette. Acho que quando o Resurrection estrear, vai dar o que falar. E para finalizar, como eu gosto muito de filmes, como eu já disse, naturalistas, sobre sentimentos, e principalmente com grandes atuações femininas, eu trago a Love Song, que é um filme bem pequeno, estrelado pela Dale Dickey, que é uma atriz que é uma eterna coadjuvante, né? Coadjuvante aí de Winter's Bone, que aqui no Brasil se chamou Inverno da Alma, do Hell or High Water, que aqui no Brasil se chamou A Qualquer Custo, né? E aqui ela tem aquele papel. Finalmente deram um papel de protagonista para ela, onde ela tem todas as chances, onde ela pode ali se esbaldar naquele papel. É a história de uma mulher solitária que está no meio quase de uma paisagem muito árida e que está esperando alguém. A gente não sabe quem, a gente não sabe quando. Essa pessoa eventualmente chega, ela vai ter um momento com essa pessoa. E tem um quê de Nomadland, dessa coisa de solidão, de estar viajando, ela está num trailer, parada num lugar, mas fala sobre conexões humanas, né? Assim como Nomadland. Mas eu não gosto muito de fazer essas comparações, porque filmes acontecem em tempo e espaços diferentes, né? Tematicamente se aproximam, mas é um filme que tem personalidade própria e que a Dale Dickey está maravilhosa. Fiquei muito comovido com a performance dela. Então, esses três aí eu colocaria como os destaques do meu coração do Festival de Sundance. Muito bem, muito bem, Mateus. Só uma pergunta. Chegaste a ver algum dos filmes com a Regina Hall? Não. Foi como eu disse, tem, sei lá, 80 filmes. Eu ter conseguido ver 12, para mim, na minha atual conjuntura de vida, é bastante, né? Mas Não, é verdade, é verdade. Assim pra gente ver ainda, né? Mas eu tinha curiosidade que a Regina Hall é uma atriz que eu gosto imenso e ela fez Master e Hung for Jesus, Save Your Soul, com outro grande ator que é o Sterling K. Brown, mas se quero saber mais sobre isso vou ter que esperar. As reviews são positivas, são mistas, pronto. Mateus, já falamos dos melhores, dos destaques e os arrependimentos. Há algum arrependimento? Um filme que eu tinha até certa expectativa, que é o When You Finish Saving the World, a estreia do Jesse Eisenberg na direção, que tinha Julianne Moore, uma atriz que eu acho incrivelmente azarada. A Julianne Moore se mexe em cada roubada. Considerando o talento dela, eu realmente acho que ela não precisava estar metida em certas coisas. E considerando que a gente viu tanta estreia bacana de atores, especialmente de atrizes dirigindo nos últimos anos, a Maggie Gyllenhaal dirigindo A Filha Perdida, né? A própria Rebecca Hall dirigindo O Passing. Então, quando a gente vê o Jesse Eisenberg num filme, dirigindo um filme tão morno, tão sem personalidade, que a gente não entende muito o que esse filme quer dizer, ao que ele se propôs. É uma história, de mãe e filho. Ambos têm causas diferentes, digamos assim. A mãe trabalha num abrigo, ela é assistente social. O filho é meio que um TikToker, ele começa a se acordar um pouco para essa vida do papel dele como uma pessoa de rede social, né? Mas é tudo tão desencontrado. Eu acho que o conflito entre os dois personagens não é bem conduzido. Às vezes parece que eles estão brigando do nada. E tem um certo atrito entre eles que o filme não desenvolve muito bem. É um filme sem ritmo, é um filme que eu realmente custei a terminar. E eu acho que filme chato às vezes é pior que filme ruim, né? Porque filme chato é aquela coisa que a gente pena para terminar. E filme ruim, ao menos a gente vai vendo ali, a gente vai se indignando com certas coisas, a gente vai se irritando com algumas coisas e vendo o que poderia ter sido feito de diferente. E o Jesse Eisenberg realizou um filme morno, sem personalidade, e que, para mim, foi realmente interminável. Então, o arrependimento para mim aí foi When You Finish Saving the World. É sim, surpreende-me que tu fiques surpreendido com ele ter feito um filme morno, sem personalidade.
sendo o Jesse Eisenberg quem é, na minha opinião, eu não esperava outra coisa dele. Eu acho muito choninho. Mas eu pensei, ao menos ele vai aproveitar a Julianne Moore, né? Porque eu acho que quando se tem uma atriz como Julianne Moore, entrega o filme para a mulher, né? Pelo amor de Deus. E nem isso, nem isso. Ela divide Isso é uma coisa que ninguém tem sabido fazer ultimamente, que é utilizar Julianne Moore. Eu estava a ver o The Hours na segunda-feira, estava a pensar outro dia no Boogie Nights, no Magnolia. Onde está essa Julianne Moore? Não existe mais, não existe. É triste. Nem no Para Sempre Alice. Steel Ellis, tem muita gente eu sei que adora, mas eu acho aquele Oscar dela eu não me conformo. Porque é um Oscar que não representa o melhor da Julianne Moore. O melhor de papel, o melhor de interpretação, o tipo de personagem que ela se consagrou interpretando. Então tá faltando um Paul Thomas Anderson aí chamar a Julianne Moore, né? Tá faltando o Stephen Daldry fazer de novo uma Laura Brown para ela. E ela não precisa de Jesse Eisenberg, ela precisa de mais grandes diretores. É assim, Mateus, mais alguma coisa que queiras dizer às pessoas que viste, mesmo que não se tenha destacado alguma coisa? Eu acho que só sobre o Festival de Sundance eu deixo aí um incentivo, né? Para ano que vem o pessoal tentar o credenciamento. O festival é muito generoso, é realmente atento a diferentes tipos de cobertura, é um pessoal muito atencioso, então não custa tentar a sorte. Eu tentei a minha sorte esse ano de primeira, já consegui o credenciamento, consegui ver muita coisa. Então, quem aí tem domínio de inglês, é importante isso, né? Porque os filmes, apesar de eles terem legenda em inglês, eles não têm nenhum outro idioma, então tem que ter domínio da língua aí para assistir. Quem entender inglês, quem tiver algum blog e escreve sobre cinema em alguma outra plataforma, tenta a sorte, porque o Festival de Sundance vale a pena aí, a gente vê muita coisa diferente e alarga um pouco o nosso olhar, né? Sai um pouco desse olhar só de grandes premiações, etc., e a gente vê aí diretores que, se não com esses filmes, pelo menos com outros nos próximos anos, vão despontar ali no cenário. Será que eles aceitam um canal com 160 de subscritores? Olha, eu acho que assim, tem que mostrar diversidade. Eu acho que isso é o mais importante. Eu percebo um movimento nos últimos anos, assim, de tá caindo um pouco essa coisa dos número de likes, do número de seguidores, e o tipo de conteúdo que se produz. Eu acho isso muito importante, especialmente para um festival como o de Sundance, que faz um festival para filmes independentes, filmes menores, e que grandes canais, grandes sites, às vezes, não costumam cobrir. E costumam, às vezes, os canais menores, as plataformas menores, serem valorizados por esse e por outros festivais dessa natureza. Então, André, eu acho que vale tentar a sorte também ano que vem. Não perco nada, né? Só perco tempo. O máximo que tu vai receber ou não, né? Mas daí é da vida. Dá para tentar em outros anos também. Mateus, onde é que as pessoas te podem encontrar? Onde é que as pessoas podem ler as tuas reviews de Sundance? As pessoas podem me encontrar no www.cinemeargumento.com. Também é um canal no YouTube que eu não atualizo com tanta frequência, mas é um canal que tem essa ideia de dar luz, né, holofotes a filmes que não estão bombando aí no momento. Eu não falo sobre estreias, etc. Então também tem um canal no YouTube com esse nome. E aí nas redes sociais é só me procurar Matheus Panebecker no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, enfim, tudo que é lugar vocês conseguem me achar com esse nome, porque eu sou o único Matheus Panebecker que existe na face da Terra. Não existe outra pessoa com esse nome, com esse sobrenome. Então é bem fácil de me encontrar. Eu vou deixar os links do Mateus para vocês o poderem visitar. Vale a pena, Mateus. Muito obrigado pela tua conversa. Muito obrigado por teres vindo aqui ao canal, conversar aqui com um canal de 150 e tal subscritores. Tu já vais a Sundance? Muito obrigado, a sério. Eu que agradeço o convite. Eu acho muito legal o trabalho aí que tu realiza, o teu entusiasmo com o cinema. E como eu disse, o número de seguidores, às vezes, eu próprio comecei a escrever há 14 anos, né? Eu demorei 14 anos para ter, sei lá, quase 10 mil seguidores numa página do Facebook, que comparado a outras ainda é muito pouco. Mas aí quando a gente vê um credenciamento no Festival de Sundance, eu penso, poxa, valeu a pena e nem é tudo sobre números, né? Então segue firme aí, o teu trabalho é muito legal e com certeza tu vai ainda colher muitos frutos. Muito obrigado. Não se esqueçam então
Temos o canal do YouTube com vídeos sobre o Oscar, BAFTA, temos vídeos de confinados e questionados. Em breve, Mateus Panabecker no primeiro episódio, não percam. Temos também no Spotify o nosso Olhar Exclusivo, que é o nosso podcast semanal em que analisamos todas as notícias, tudo o que está a acontecer. Então vale a pena deixar o vosso comentário, partilhar, se são interessados, se querem vir aqui ao canal conversar comigo sobre qualquer coisa, não percam esta oportunidade. E então já sabem. Vejam filmes. Vejam séries. Divirtam-se. Divirtam-se.